E aí, higienização de estofados dá dinheiro? É isso que você vai aprender aqui, vai conhecer neste vídeo. Bom, e antes de começar, quem sou eu? Eu me chamo Éder Valadares, eu sou instrutor do ramo de higienização de estofados e empresário há 6 anos. Então aqui na tela está aparecendo aqui um pequeno trecho da minha empresa, do nível que eu cheguei no ramo de higienização de estofados, da minha operação. E hoje eu posso ensinar e posso dizer a você se vale ou não a pena, porque eu trilhei todo o caminho que o higienizador trilha, de começar a trabalhar sozinho e depois de crescer, de exponencializar, de aumentar a sua operação. Então aqui nesse vídeo você vai aprender comigo. Eu vou esclarecer para você se realmente vale ou não a pena entrar no ramo, você que está iniciando agora, visto que já existem outras empresas no ramo de higienização de estofados em pleno funcionamento, e aí você vai decidir se faz sentido ou não entrar para esse mercado. Então aqui nesse vídeo você vai descobrir quanto um higienizador de estofados ganha trabalhando completamente sozinho. Não vou colocar o meu exemplo porque nós estamos falando de uma empresa com funcionários. Você vai saber quanto o higienizador ganha trabalhando completamente sozinho. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal para você não perder nada do que eu trago aqui a respeito do ramo de higienização de estofados, que vai ajudar com que você tenha cada vez mais sucesso aí na sua operação. Então vamos lá, vale ou não a pena iniciar no ramo de higienização de estofados? Antes de te responder essa pergunta, eu quero falar de modo geral sobre empreender em qualquer área. Aí na sua região, na sua cidade, muito provavelmente existam vários empreendimentos, assim como acontece na minha e em todas as outras cidades do Brasil. Nós temos barbeiros, nós temos salão de cabeleireiro, nós temos farmácias, mercados, mini mercados, mercearias, nós temos fisioterapeutas, enfim, uma gama de profissionais. E você pode observar que nessa gama de profissionais existe uma grande parte desses profissionais que tem um sucesso exponencial, se destacam em sua região, enquanto outros estão ali há décadas sem sair do lugar. Então lá no meu bairro, por exemplo, tem um mini mercado que desde que eu sou criança é da mesma forma até hoje, não mudou. Enquanto outros mercados surgiram há poucos anos, há menos de 5 anos, e ganharam grande notoriedade aqui na cidade. Basicamente, o que está por trás do sucesso de um empreendimento, seja a higienização de estofados ou seja qualquer outro tipo de negócio, é a pessoa que está por trás do CNPJ, é o CPF. Então, quem está por trás, se é uma pessoa que entende que tem que ter trabalho duro, que tem que ter conhecimento, que tem que investir em marketing, que tem que fazer o que deve ser feito para você ter crescimento, ainda mais em um mundo que a gente vive de ampla concorrência. Nós estamos em um país de 230 milhões de habitantes em média, estima-se, isso das pessoas registradas. Quantas pessoas estão competindo para ganhar notoriedade no mercado de trabalho? Então a gente tem que trabalhar nessa competitividade. Então a primeira resposta para você é sim, vale sim a pena você empreender, seja em qualquer ramo. Você consegue empreendendo o controle do seu próprio tempo, o controle do seu próprio crescimento e isso, na minha opinião, não tem preço, tá? Agora, especificamente falando do ramo de higienização de estofados, eu vou dizer para você o porquê que é vantajoso você iniciar nesse ramo, porquê que vale a pena e quanto você pode ganhar trabalhando sozinho com esse empreendimento. Então vamos lá, a segunda etapa do nosso vídeo. Bom, empreender no ramo de higienização de estofados é muito fácil se comparado a outros segmentos. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo de fisioterapeuta, mercado, Se você for montar uma loja, um mini mercado, você precisa de estrutura física, fornecedor, certo? Você precisa de uma série de alvarás de funcionamento. Se for para outro nicho de serviço, por exemplo, como fisioterapeuta, você precisa de uma graduação para prestar aquele serviço a nível superior, o que não acontece com a higienização de estofados. Com a higienização de estofados, você não precisa ter um ponto físico, você não precisa de alvará, você não precisa de uma certificação a nível superior. Você basicamente precisa saber ter o conhecimento técnico operacional, marketing e vendas, para você atrair clientes e executar o seu trabalho, sem precisar de certificação, apenas conhecimento. Você tem sim uma certificação profissional, mas não a nível superior. Você não tem que passar 4 anos da sua vida aprendendo uma profissão para depois implementar. Então, basicamente, você vai precisar de um investimento mínimo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card uma playlist com 3 vídeos onde você pode iniciar no ramo de higienização de estofados de forma básica, ou seja, com investimento pequeno, intermediária ou avançada. Tá? Então está aqui no card
ao concluir esse vídeo, né, você pode acessar e conhecer. Mas eu vou falar para você de forma geral, resumida, que você comece com um investimento intermediário. Para ter o seu negócio próprio, você vai precisar gastar em média R$ 2.500. Essa é uma média, tá? Com R$ 2.500, você passa a ser dono do seu próprio tempo, do seu próprio crescimento, ou seja, você se torna um empresário no ramo de higienização de estofados, mesmo que nesse momento você esteja trabalhando ainda completamente sozinho. Então, esse custo é um custo que você paga executando o seu próprio trabalho. E você já vai entender quanto o higienizador ganha e você vai ver que realmente essa é uma realidade muito básica aí no dia a dia dos higienizadores, tá? Então, você não precisa de um ponto fixo, você não precisa, como eu falei, de nenhum tipo de alvará, nenhum tipo de certificação específica, você só precisa saber trabalhar, saber como executar esse serviço e como vender esse serviço. Então, R$ 2.500 você não consegue nem abrir nenhum outro empreendimento. Aliás, se você pesquisar, você até consegue, mas é muito difícil, inclusive, ter o retorno desse investimento tão rápido. Com a higienização, você paga o seu investimento executando o trabalho. Então, para você entender um pouco mais sobre valores, vamos calcular agora, vou fazer uma simulação com você para você entender quanto que um higienizador de estofados pode colocar no bolso. Não só faturamento, mas colocar no bolso de fato. A maior parte dos municípios do Brasil e em torno variam aí de 20 a 50 mil habitantes, o que são municípios pequenos. Mas nós temos grandes municípios, né, metrópoles, que têm ali na faixa de 500 mil a 1 milhão de habitantes, né, até mais em alguns lugares. No entanto, quanto maior a população, maior a concorrência, mas também a possibilidade de venda se torna maior, tá? Então, vamos considerar uma cidade de interior, onde normalmente você vai ter uma quantidade menor para atender. Vamos simular aqui a situação de um município com 50 mil habitantes. E mesmo que o seu município não tenha 50 mil habitantes, você pode abraçar outros municípios ali que estejam próximos, tudo bem? Então, nesse exemplo, 50 mil habitantes. Vamos colocar que nesse município, cada casa tenha 5 pessoas morando em cada residência. Logo, nós estamos falando de 10 mil casas nesse município. Cada casa tem um sofá, um colchão, uma cadeira, uma poltrona, um tapete, mas nesse exemplo, vamos imaginar que cada casa tem apenas um único estofado, tudo bem? Então, nós temos 10 mil estofados nesse exemplo. Se você vender para 1% dessa população o seu serviço, nós estamos falando de 100 serviços naquele mês. Mas nesse exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos cortar pela metade. 0,5%, nem 1%, 0,5%. 50 serviços. Digamos que você cobre um ticket médio de R$ 200 por serviço realizado, que é a grande média hoje nacional de higienização de estofados para um sofá. Gira em torno de 200 a 300 reais, mas vamos colocar 200 reais. 50 serviços a 200 reais, se você já fez as contas, nós estamos falando de 10 mil reais de faturamento nesse mês com 50 serviços sendo executados. Então, é um valor de faturamento muito bom. Vamos considerar a hipótese de você ainda estar pagando o seu investimento de R$ 2.500 que você fez para poder iniciar o seu projeto de higienização. E vamos para a realidade. Você pagou esse investimento, você parcelou em 10 vezes sem juros. Você tem uma parcela fixa de R$ 250. Vamos supor que você invista R$ 1.000 em marketing e vendas na sua operação, que é um valor excelente, tá? Você consegue investir menos, mas R$ 1.000 você consegue atingir uma gama até maior do que eu estou te dando de exemplo aqui. Mas vamos colocar R$ 1.000 de investimento. Então, R$ 1.000 de marketing e vendas, mais R$ 250 para você pagar o seu investimento. Depende muito de como você vai atender esse serviço, se vai ser a pé, de Uber no caso, né, de aplicativo, de ônibus, de moto ou de carro. Mas o gasto médio de gasolina, vamos estimar que você gaste R$ 2.000 de gasolina todos os meses, o que é bastante, a depender se é um município de interior, inclusive você não gasta isso tudo, mas vamos colocar R$ 2.000 de investimento em combustível, tá? Então são R$ 3.000, né? R$ 1.000 dos anúncios, marketing e anúncio, enfim, de modo geral, R$ 2.000 de combustível e mais os seus 250 do investimento dos equipamentos. Então, até agora, R$ 3.250. De produto, você não vai gastar mais de R$ 300 para poder atender essa quantidade de trabalho. Tá? Então, aqui nós estamos falando, somando, né, aos 3.250, a gente vai para 2.550. Vamos arredondar para 3.500. Nós temos um faturamento de R$ 10.000 e nós temos um custo fixo de R$ 3.500. Vamos somar mais R$ 500 aí para uma situação
eventual que possa ocorrer, uma manutenção no carro ou alguma coisa que ocorra, enfim, R$ 4.000. Você passa a ter R$ 6.000 de salário no seu bolso. Isso para muitos pode não ser tão relevante assim, mas lembrando que é o começo de um negócio. Quando eu falo, por exemplo, de 50 serviços, vamos dividir isso aqui pelos dias do mês para você entender o quanto que isso custaria do teu tempo para você executar esse trabalho. 2 serviços por dia, um de manhã e um de tarde. A média de tempo em cada serviço, 2 horas e meia. Então você vai gastar 5 horas por dia de trabalho, diferente do que acontece na CLT, onde você fica 7 horas e 20 no mínimo, para você executar o trabalho para outra pessoa. Então, 5 horas de serviço diário, 2 serviços. Então, no mês onde você trabalha de segunda a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são 6 dias, ok, por semana. Se você fizer 2 serviços por dia, nós estamos falando de 12 serviços por semana. Em um mês que tem 4 semanas, nós estamos falando de 48 serviços. Com mais 2 serviços, completa os 50 aqui do nosso exemplo, tá? Então, basicamente, trabalhando 5 horas por dia, você consegue faturar R$ 10.000 e botar pelo menos R$ 6.000 no seu bolso. R$ 6.000 são 4 salários mínimos. É muito além do que a maior parte da população recebe para trabalhar de 8 às 18 em um negócio que não é deles, que não é próprio e que não tem escala, não tem crescimento. Porque hoje você ganha R$ 6.000 no seu bolso de lucro, mas quanto mais serviços você fizer, mais será a possibilidade de ganho, mais você vai ter caixa para poder contratar outra pessoa para trabalhar para você, comprar veículos e expandir o seu negócio. Então, se você tinha alguma dúvida se vale a pena iniciar no ramo de higienização de estofados, olha aí para a sua cidade, faz uma análise crítica sincera de quantas pessoas, quantos habitantes, não só na sua, se for o caso, mas no entorno também, e avalia tudo que você tem de esforço para você começar algum outro empreendimento ou uma nova profissão, uma nova carreira, quanto tempo você vai ter que estudar, quanto tempo você vai ter que demorar para se especializar, para realmente colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível. Com a higienização de estofados, você consegue isso. Bom, se você tinha alguma dúvida se vale ou não a pena começar no ramo de higienização de estofados, a resposta está aqui. E se você precisar de um direcionamento a aprender a trabalhar com tipos de produto, em quais tipos de tecido eu posso usar determinados tipos de produto, quais são os equipamentos que eu preciso, como executar um trabalho, cada tipo de estofado, tudo que você precisar saber para criar o seu negócio de higienização de estofados e também a atrair clientes, você encontra nos meus treinamentos, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Se fizer sentido, clica e vem conhecer. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para você, tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você escolher entrar para o ramo de higienização de estofados, eu já desejo as boas-vindas para você e vai ser um prazer ajudar você nessa jornada. Não esquece de seguir aqui, se inscrever no canal, acompanhar esse conteúdo, deixar seu like se esse vídeo te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo.